noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Contabilidade e Orçamento Público. Hoje nós vamos ver mais um conteúdo da unidade 2. Nesse caso, hoje nós vamos estudar despesa pública, né? Nós já estudamos nas aulas anteriores a receita pública, sua classificação e os seus estágios, né? Agora nós vamos estudar despesa pública, né? Também vamos estudar suas classificações e os seus estágios, ok? Vamos começar com o conceito de despesa pública, né? Então, é importante que a gente possa compreender como que funciona as entradas, né? Como nós já estudamos as receitas, agora entender as saídas de recursos. Então, despesas públicas são os gastos, né, fixados na lei de orçamento, ok? Eles são destinados à execução dos serviços públicos, aos aumentos patrimoniais, né, dívidas públicas, restituições de pagamentos, entre outros. Então, vamos comparar receita e despesa, né? Nós vimos que receita representa todo ingresso de recurso aos cofres públicos. Despesa é o oposto. Despesa representa o quê? A saída de recursos dos cofres públicos. Então, eu arrecado recursos, eu arrecado receitas e gasto essas receitas em forma de serviço público, né? Ou seja, eu programo as minhas despesas públicas em cima das receitas que foram arrecadadas por aquele ente público, certo? Então, todos os gastos que estão fixados na lei orçamentária, como nós vimos, a lei orçamentária ela representa a programação dos recursos. Então, ela é formada exclusivamente, né, em atendimento ao princípio da exclusividade. Ela é formada por entradas e saídas de recursos, ou seja, por receitas e por despesas. Então, é o que eu tenho de receita e como eu vou gastar essas receitas. Então, os gastos fixados na lei orçamentária representam exatamente as saídas de recursos dos cofres públicos. Então, são classificadas como despesa pública, tá certo? Então, resumidamente, o que são despesas públicas? Todos os gastos fixados lá na lei de orçamento, certo? Tudo que vai sair dos cofres públicos no decorrer daquele ano, certo? Classificação. A classificação da receita pública, ela também pode acontecer, ter duas naturezas aí, da mesma forma que a receita. Ou seja, as despesas públicas, elas podem ser tanto despesa orçamentária ou extra-orçamentária. Lembram lá da receita? A gente viu que receita orçamentária são aquelas entradas de recursos que estão fixadas no orçamento. E aquelas entradas, né, inclusive a gente até respondeu uma questão essa semana, em que aquelas entradas que entram, que de fato ingressam, né, nos cofres públicos, mas que não pertencem aos cofres públicos, são chamadas de receitas extra-orçamentárias, porque tem essa natureza de não pertencer ao Estado, de não estar no orçamento, lá fixada, né, no orçamento. Então, no mesmo ângulo, nós vamos ver a despesa. Só que nós vamos focar a despesa sempre como saída de recursos, certo? Então, aquelas despesas que estão lá no orçamento, né? Aqueles gastos que estão lá fixados no orçamento, representam despesas orçamentárias. Agora, aquelas despesas, aqueles gastos que eu vou ter, né? Que os cofres públicos terão, mas que não estão fixados lá no orçamento, representam despesas extra-orçamentárias. Então, a condição é estar ou não no orçamento. Está no orçamento, orçamentária. Não está no orçamento, extra-orçamentária.
orçamentária, tá certo? E pode, professora, como que eu vou gastar um recurso sem programá-lo? A gente vai ver aqui uns exemplos, né, para vocês entenderem. As despesas extra-orçamentárias, elas são os pagamentos que não dependem de autorização legislativa. Por que eles não dependem de autorização legislativa, gente? Porque não estão no orçamento, eles não vão integrar o orçamento. Vocês lembram lá que todo o orçamento público, ele é o quê? Enviado para o legislativo para ser estudado, analisado e aprovado. Então, se o que está ali vai ser estudado e aprovado pelo legislativo. Agora, o que não consta no orçamento, não tem como o legislativo fazer essa apreciação, certo? Então, a primeira condição é que não vai precisar de autorização por não estar no orçamento, certo? E a segunda condição é exatamente porque a lei garante essa autorização, certo? Então, quer dizer, ela garante que o legislativo não precisa autorizar. Professora, mas como que pode isso? Porque, na verdade, gente, o recurso que representa essa saída não pertence aos cofres públicos. É da mesma forma que nós visualizamos as receitas, certo? Então, se eu me utilizo de um recurso que está lá nos cofres públicos, mas que não me pertence, então, se o Estado ele recebeu um recurso que não lhe pertence, através de uma receita extra-orçamentária, logicamente esse valor não é para ficar nos cofres públicos, vai ser destinado para alguma coisa. Então, essa saída vai representar a despesa também extra-orçamentária, mas ele já tem uma destinação, não pertence aos cofres públicos esse recurso. Então, não pertence aos cofres públicos dizer como que ele vai ser gasto, né? Como que ele vai ser retirado dos cofres públicos. Ele já tem uma destinação ali legal, né? Seja através da legislação ou seja através de um contrato. Ele já tem uma destinação. Então, digamos que o Estado vai apenas intermediar essa ação, certo? Porque esse valor não pertence ao Estado. Por isso, o Legislativo não precisa autorizar. Exemplo, restituição de calções, consignações. Deixa eu só explicar. Vocês podem observar que esses recursos aqui, ó, eles entraram como receita. Ou seja, já estavam nos cofres públicos, mas não pertenciam. Agora o Estado vai simplesmente repassar para quem é de direito. Então, entrou nos cofres públicos aqui como calção, ou seja, como garantia. Uma empresa X ganhou a licitação, está lá que ela tem que depositar 10% do valor daquela obra como uma garantia, como uma calção. Aquela entrada daquele recurso representa uma receita extra-orçamentária, logicamente, porque é um ingresso de recurso, né? Porém, não pertence ao Estado, pertence quem? A empresa que ganhou a licitação. E aí, quando chegar no final da obra, o que é que o Estado tem que fazer? Devolver esses 10% que foi colocado como garantia. Então, na hora da devolução, vai ter o que? A saída do recurso. O que caracteriza esse recurso como uma despesa extra-orçamentária, porque é uma saída de recurso, certo? Então, está saindo algo que estava nos cofres públicos. Então, entrou como receita, está saindo como despesa um recurso que pertence à empresa que ganhou a licitação e não pertence ao Estado. O outro exemplo são as consignações. Ó. Lembram lá que eu dei o exemplo do funcionário que faz lá um empréstimo, né, um consignado lá no banco, e aí mensalmente o Estado tem que descontar lá na folha de pagamento dele o valor da parcela desse empréstimo, não é isso? Então, o quê? Aquela parcela fica ali nos cofres públicos, ela ingressa nos cofres públicos, representa uma receita extra-orçamentária, porque não pertence ao Estado, pertence a quem? Ao banco que esse funcionário do Estado fez o consignado. Então, na hora que esse recurso
entra nos cofres públicos representa uma receita extra-orçamentária. Na hora que o Estado repassa o recurso para o banco, representa o quê? Uma saída de recurso. Então, representa o quê? Uma despesa extra-orçamentária. Mas esse recurso, ele nunca pertenceu ao Estado. O Estado estava apenas intermediando essa ação. Esse recurso pertence a quem? Ao banco, ao qual esse funcionário deve esse empréstimo consignado, certo? Então, não, esse valor X lá da parte das parcelas não vai estar no plano de ação do governo, não vai estar lá na lei de orçamento, não vai precisar de autorização legislativa por não pertencer ao Estado, certo? No caso das calções, pertence à empresa que ganhou a licitação, e no caso das consignações, esse recurso pertence aos bancos, ok? O Estado vai apenas fazer a coleta e depois o repasse, ou seja, receber esse recurso e depois devolver, né, para atender a sua verdadeira finalidade, certo? Então, por isso essas despesas são consideradas extra-orçamentárias, por não integrarem o orçamento, por não precisarem de autorização legislativa e por representarem uma saída de recursos que não pertencem ao Estado, tá certo? Se atentem a essas 3 características importantes aí da despesa extra-orçamentária. E a despesa orçamentária, professora? É o oposto, né? São aquelas que dependem de autorização legislativa. Por quê? Porque vão estar discriminadas, né? Fixada no orçamento público, que vai ser o quê? Votado. Quando aprovado, vai se tornar a lei do orçamento anual, ou seja, a LOA. Então, lá na LOA, essa saída vai estar fixada como um gasto público. Ah, eu tenho lá tantos mil para uma obra pública. Eu quero fazer essa obra pública. Então, tem esse recurso, essa receita vai representar a dotação orçamentária. Ah, quanto é essa obra pública? Ah, vou precisar de 200 mil. Então, eu vou separar da receita pública 200 mil, que nós chamamos de dotação orçamentária. Ou seja, esses 200 mil já não poderão mais serem utilizados em outra coisa. Eles vão ter uma destinação já, que vai ser o que? A construção dessa obra pública X. Certo? Então, eu vou fixar esses 200 mil no orçamento como um gasto de uma determinada obra pública. Está lá no orçamento. Então, por estar no orçamento, vai precisar que o legislativo aprove essa ação, certo? E o fato dele estar no orçamento o caracteriza, né? Caracteriza esse gasto dessa obra pública como uma despesa orçamentária, certo? De acordo aqui com a portaria 163 de 2001, nós podemos conhecer a classificação das despesas, né? Segundo a sua natureza. Lá na Receita Pública, nós estudamos a classificação da Receita Pública conforme a categoria econômica, ou seja, aquela em que se divide a receita em receita de capital e receita corrente. A despesa orçamentária, ela também é estudada nesse ângulo de categoria econômica, né? Como despesa corrente e despesa de capital. Mas essa portaria aqui, 163 de 2001, ela permite que a despesa pública também seja classificada como grupo de natureza de despesa e como elemento de despesa, certo? Mas os 3 grupos são bem parecidos à forma de classificação e a gente vai se ater aqui à categoria econômica, que é, de fato, a que é mais abrangente, tá certo? Então, a categoria econômica, ela também vai ser classificada, ela também classifica, né, as despesas em despesas correntes e despesa de capital, da mesma forma lá da receita. E qual é a diferença, professora? É que as despesas correntes, elas são classificadas como aquelas saídas de recursos
operacionais, ou seja, que esse operacional que é utilizado pela administração pública para manutenção e para funcionamento dos órgãos públicos. Ou seja, é para atender a necessidade dos órgãos públicos, é para atender a necessidade básica da população, através dos serviços, dos programas que já são prestados. É só com esse intuito, não é criando, não é adquirindo algo novo que vai trazer, por exemplo, um aumento do patrimônio público. Não, é simplesmente para manter o que? A saúde, para manter a educação, né? Para manter esses serviços básicos que a população já se utiliza, tá certo? Então, ele serve para manutenção e para funcionamento dos órgãos públicos. Eles não contribuem diretamente para a formação de uma aquisição de um bem de capital, né? Eles não aumentam o patrimônio, certo? Essa característica é importantíssima na caracterização, né? No conceito das despesas correntes. Esse corrente aí quer dizer o custeio, né, dos serviços públicos, uma manutenção dos serviços públicos. E as despesas de capital? O oposto, né? As despesas de capital já são gastos que representam um aumento do patrimônio público, certo? É aquilo que o Estado vai gastar, né? Vai ter saída desse de recurso, mas para o quê? Para adquirir um novo bem, ou para adquirir um bem que ele já se utiliza ali naquele momento, mas que ele não é, de fato, o dono, né? Tipo, ele utiliza um prédio, né? Mas é de forma que com aluguel, pagando aluguel, aí ele quer adquirir esse bem. Então, esse bem vai trazer o quê? Um aumento ao patrimônio público, né? Vai ter aí vai ingressar aí um novo ativo no patrimônio público, né? Então, que é o que nós chamamos de inversão financeira, que é quando ele adquire um bem que já é utilizado por ele. Quando ele adquire algo que é novo, é um investimento, tá? Então, a característica principal da despesa de capital é essa, que são saídas de recurso para adquirir um bem, né, seja novo ou não, mas que vão trazer o quê? Um aumento aí no patrimônio público, tá certo? E como que vai ser as classificações? Como que vão ser essas classificações em relação à despesa orçamentária, né? Vocês podem observar aqui pelo slide que as classificações são bem menores do que as classificações da Receita Pública, né? Vocês podem observar que as despesas correntes só são divididas em 2 grupos. É bem simples, né, de ser compreendido. E as despesas de capital em 3 grupos. Enquanto lá as receitas eram divididas em vários grupos, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar então pelas despesas correntes, que são os gastos com manutenção dos serviços públicos, né? As despesas correntes, elas podem ser divididas apenas em 2 grupos, certo? Quais são esses 2 grupos? Despesas de custeio e transferências correntes. As despesas de custeio são todos os gastos, né, com a manutenção dos serviços, tanto os serviços que já existiam, né, que foram criados anteriormente, como novos serviços, né, ou mesmo para atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis, né? Não é adquirindo bens imóveis, mas para conservar e para adaptar, às vezes é necessário fazer aí algumas manutenções, e aí eu vou precisar de dotação orçamentária. Então, toda a despesa que for para manter o serviço público, para manter os órgãos públicos em funcionamento, vão se encaixar aqui, ó, como despesa de custeio, as saídas de recursos. E o segundo grupo são as transferências correntes. Vocês lembram que esse grupo também tem lá nas receitas, né? Transferências correntes e transferências de capital. Só que com a diferença, porque lá é entrada de recursos, ou seja, o Estado recebe recursos, por exemplo, da União. Então, se ele está recebendo da União, essa transferência representa o quê? Uma entrada de recurso, então é uma receita.
Agora, se o Estado está transferindo recurso para os municípios, por exemplo, é saída de recurso. Então, já se caracteriza como despesa pública, que é o caso aqui. Aí eu só preciso entender quando é que essa transferência é corrente e quando ela é de capital, porque ela tem as duas classificações. Só para relembrar que eu falei isso lá na Receita, que tudo depende da destinação. Então, se eu recebo um recurso que é destinado para utilizar, para ser utilizado, né, como uma dotação para manutenção dos serviços públicos, vai ser o quê? Uma receita classificada como transferência corrente, no momento da entrada do recurso, no momento que eu recebi esse recurso de outro ente, né, seja do Estado, seja da União, enfim, eu recebi esse recurso de alguém com essa destinação, cobrir despesas, né, de caráter aí assistencial ou ou cultural sem finalidades lucrativas, né? Enfim, seja para manutenção. Aí entrou, é receita. Agora, no momento em que eu vou utilizar esse recurso, ou seja, no momento em que eu vou gastar esse recurso, eu vou utilizar essa dotação para manter lá, por exemplo, para fazer os pagamentos de água, de energia, de pessoal, alguma coisa desse tipo, porque eu recebi aquela transferência para poder ajudar no pagamento, com o pessoal da folha de pagamento, com a folha de pagamento do pessoal lá, enfim, que está ajudando em um determinado serviço. Aí já tem um fim de manutenção. Então, no momento em que eu vou fazer esse pagamento, aí sim é a saída do recurso. O recurso que eu recebi com esse fim. Então, a transferência aqui é o quê? É corrente. Ele é classificado, a despesa, aliás, é classificada como transferência corrente, né? Só que nesse caso aqui, eu vou transferir para outra pessoa. Não é só eu me utilizar, eu vou transferir, é eu que transfiro para outra pessoa. Então, digamos, vamos a um exemplo prático para ficar mais compreensível. O Estado. Vamos ver que o Estado do Piauí. Quando os cofres do Estado do Piauí recebem recursos lá do governo federal para a manutenção de algum serviço público ou para assistência lá de algum órgão público, essa entrada nos cofres públicos do Estado representa uma receita classificada como transferência corrente, porque é para manutenção. Agora, o Estado do Piauí vai transferir um recurso, digamos, para a Prefeitura de Piripiri, para atender o quê? Algum órgão público, a manutenção lá dos serviços públicos ou para manter em funcionamento determinado órgão público. Então, os cofres do Estado vão o quê? Vai ter o quê? Saída de recurso para transferir lá para os cofres públicos do município de Piripiri. Então, essa saída de recurso dos cofres do Estado do Piauí vão ser classificadas como uma despesa corrente, classificada como transferência corrente, porque é para atender lá alguma manutenção de algum serviço público lá da Prefeitura de Piripiri. Certo? Então, entrou, é transferência corrente, mas só que é receita. Saiu, é transferência corrente também, só que é despesa corrente, tá? Então, tem que ficar muito atento a qual é a destinação desse recurso. Despesas de capital, qual vai ser a classificação? Nós vimos que são 3 tipos, né? 3 classificações. A primeira classificação da despesa pública, da despesa de capital, é a classificação, posso classificar como investimentos. O que são investimentos? São gastos, né, que vão ser realizados com o planejamento ou com a execução de obras, com a aquisição, estou comprando algo para instalar, isso aqui, tudo isso aqui, com equipamentos, com material permanente, com a constituição ou um aumento de capital de empresas que não, claro que não empresas que não sejam de caráter, né, comercial, financeiro, né, não tenham fins lucrativos. Então, tudo isso aqui, quando eu adquiro, quando eu gasto com a aquisição de alguma coisa, com a execução de obras, com novas instalações, com materiais permanentes, isso aqui provoca o quê? Aumento do patrimônio público. Por isso, esses gastos são classificados como despesa
de capital. E entram como investimentos por quê? Porque são coisas novas. Se eu estou executando uma obra, é algo novo que vai ser criado. Ah, eu estou adquirindo novas instalações, é algo novo, novos equipamentos, novos materiais, né? Eu estou constituindo, né? Ou estou aumentando o capital de empresas em que o Estado representa um investimento lá para o Estado. Então, tudo isso aqui é situação nova, por isso se enquadra como investimentos. Agora, se eu vou gastar recursos com aquisição, né, mesmo que seja de um imóvel, mesmo que seja de um bem de capital, mas que não é mais novo, é algo que já está em uso e, principalmente, tá? Detalhe, já está em utilização pelo próprio Estado, né? Ou vou adquirir algum título representativo, vou fazer um investimento aí em alguma entidade, mas que esse investimento ele não representa aí um aumento de capital, certo? Ou ele não representa uma participação lá naquele capital daquela empresa, né? Ela já está constituída, certo? Então, é algum investimento de algum título, alguma coisa. Então, é algo que já existe, certo? Não vai representar algo novo para o Estado, de certa forma. Então, eu já classifico como inversões financeiras, tá? Então, não esqueçam. O Estado ele se utiliza de um determinado prédio para determinado órgão público e ele está pagando aluguel, mas ele quer adquirir aquele bem, ele quer fazer a aquisição daquele prédio, então ele vai comprar o quê? Um bem de capital, porém um bem já em uso. Então, eu vou classificar como uma despesa de capital no grupo inversões financeiras. E a última classificação é a transferência de capital. É aquela mesma visão que eu mostrei, que eu falei para vocês, da transferência corrente, tá? O Estado está ali, se ele transferir recursos para o município de Piripiri, essa saída de recurso vai representar uma transferência, uma despesa de capital. Agora, qual vai ser a finalidade? Vai ser manutenção de órgãos públicos, se for manutenção é transferência corrente. Mas, digamos que essa transferência ela não seja manutenção, ela seja para aquisição de bens, né, de outras entidades, seja para que o município de Piripiri realize algum investimento, ou mesmo faça uma inversão financeira. O município de Piripiri está precisando adquirir urgentemente o prédio onde funciona, digamos, a Secretaria de Saúde. E esse prédio já está em uso, mas está sendo o quê? Através de pagamentos de aluguel. Aí o Estado faz uma transferência para os cofres públicos de Piripiri para que Piripiri possa comprar esse edifício, né, ou esse prédio em uso. Então, a destinação é o quê? Uma inversão financeira. Isso aqui, toda inversão financeira é uma despesa de capital. Então, essa transferência vai ser classificada também como uma transferência de capital. Ok? Então, aqui a gente finaliza as classificações de natureza econômica, né? Como despesa corrente e despesa de capital. Espero que tenha ficado claro. Aí eu vou só mostrar para vocês as outras duas opções, certo? Que podem também ser, que são permitidas por lei, como classificação, que é a de natureza da despesa, que são através de elementos de despesas que apresentem as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Então, o gasto vai ser com que objeto? É como se tivesse ali um núcleo, né? Um objeto X. Aí eu vou associar de acordo com esse objeto. Tem a ver com pessoal, tem a ver com encargos. Eu já separo aquele grupo ali como pessoal encargos. Tem a ver com juros, com encargos de dívidas, né? Então, aí eu já separo, já é um outro grupo. Aí tem as outras despesas correntes, que não se enquadram em nenhuma das anteriores. E as despesas que nós, no caso, essas três primeiras aqui lá na natureza econômica, é como se fossem do grupo de despesa corrente.
E as 3 últimas aqui é como se fossem do grupo de despesa de capital, tanto que investimento e inversões financeiras, ó, estão aqui. Tem a mesma visão, a mesma característica. A única novidade é porque tem um grupo específico para amortização de dívida, né? Que são os pagamentos do principal das dívidas públicas, né? Então, as classificações, se vocês notarem, são bem parecidas, com pouquíssimas diferenças, apenas algumas separações aqui de outros grupos por conta do objeto de gasto, certo? A modalidade de aplicação, é interessante a gente falar também, que é a forma pela qual os gastos serão realizados, ou seja, se corresponderão a transferências de recursos para outros órgãos ou entidades os realizarem, ou se serão aplicados diretamente pelas unidades detentoras do crédito orçamentário, ou seja, está entrou lá nos cofres públicos, ingressou como uma receita pública. Então, essas receitas públicas elas vão ser separadas como dotação orçamentária para alguns gastos específicos. Mas esses gastos vão ser diretamente realizados pelo aquele órgão público que recebeu, ou ele vai ser transferido para outro órgão, né? Então, essa modalidade de aplicação tem relação com quem vai, de fato, realizar o gasto público daquela dotação orçamentária. Aí eu tenho aqui as modalidades de aplicação, por exemplo, quando eu vou transferir para outros entes, aí eu posso classificar em transferências para a União, transferências para os estados e Distrito Federal, transferências para os municípios, transferências para as instituições privadas sem fins lucrativos, né, na qual o estado tem algum convênio, e transferências a instituições privadas com fins lucrativos, que também tem a parceria aí com o Estado. Transferências com instituições multigovernamentais, que são mantidas aí por vários governos, não somente um ente público. Transferências para o exterior, ou se esses recursos vão ser gastos, né, pelo próprio ente, então eles vão se classificar em uma dessas 2 últimas modalidades aqui, né? São as aplicações diretas, que ele mesmo vai gastar, o recurso que recebeu, aquilo que já está definido e aquilo que ele ainda vai definir, ok? Então, as modalidades aí têm a ver com quem vai utilizar o recurso público, tá certo? Dando continuidade aqui, a última classificação que a gente viu que é permitido, né, que é possível, como elementos de despesa. Nesse caso, tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como os vencimentos e vantagens fixas, juros diários, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, né, que são repasses, obras, instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, né? Então, os elementos da despesa estão relacionados com os objetos de gastos, né? Então, aqui eu tenho aqui exemplos, né? Vencimentos, vantagens, juros, né? Então, eu vou classificar de acordo com esses elementos. Então, a terceira possibilidade de classificação da despesa pública é de acordo com o elemento específico. Então, eu tenho um elemento de aposentadorias, eu tenho um elemento de pensões, eu tenho elementos de contrato por tempo determinado, tenho outros benefícios previdenciários, benefícios mensais para o deficiente, para o idoso, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais, só salário família, outros benefícios. Então, de acordo com cada elemento, eu vou criando uma classificação para a despesa pública. Então, a lei também permite trabalhar com esse tipo de classificação. Porém, a mais utilizada mesmo é a classificação pela natureza econômica. Por isso que nós estudamos com mais ênfase, né? Que é a despesa corrente e a despesa de capital, tá certo, gente? Então, essas foram as possíveis classificações da despesa pública.
E na próxima aula a gente vai estudar também, assim como a gente estudou os estágios da receita pública, nós vamos estudar os estágios da despesa pública, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá certo? E muito obrigada pela atenção.